Quando um pitbull idoso foi carregado para dentro do abrigo, ninguém imaginava que aquele corpo cansado escondia um passado inteiro. Quando o scanner apitou, revelando um dono desaparecido há 13 anos, o silêncio na sala virou espanto. O que aconteceu nesse intervalo? E como um coração pode lembrar aquilo que o tempo tentou apagar? Era final de tarde, e o abrigo municipal de Clearwater já se preparava para fechar quando a porta lateral se abriu e 2 voluntários entraram carregando um pitbull idoso. Ele mancava da pata traseira esquerda, os pelos estavam embaraçados, cheios de nós, e havia algo no olhar. Aquele tipo de cansaço que só vem de anos sobrevivendo mais do que vivendo. Ninguém perguntou se ele tinha dono. Cães velhos raramente têm alguém que os procure. Pitbulls velhos, menos ainda. A rotina dita que todos sejam escaneados, mesmo quando a esperança é pouca. E foi assim que Camila Torres, técnica do abrigo, passou o leitor pelo pescoço magro do animal, esperando o silêncio habitual da máquina. Mas ao contrário disso, o visor apitou. Um número completo, ativo, registrado em 2010. Proprietária, Helena Marins. Endereço, ainda na mesma cidade. Camila franziu a testa. 13 anos. Aquilo não fazia sentido. A maioria das reunificações acontece em dias, talvez semanas. 13 anos significavam outra vida, outro tempo. Significavam que a pessoa registrada talvez tivesse se mudado, talvez tivesse desistido, talvez nem estivesse mais viva. Mas havia algo no cão, na forma como, mesmo exausto, ele levantou a cabeça quando ouviram seu nome original surgir no visor. Thor. Como se essa palavra fosse o que restava de uma memória quase apagada. Camila hesitou. E se ligar abrisse uma ferida? E se não houvesse ninguém do outro lado? Mesmo assim, discou. A linha chamou uma vez, depois outra, até que uma voz idosa, arranhada e surpreendentemente firme atendeu. Alô? Camila respirou fundo, sentindo o coração bater no lugar exato onde a compaixão nasce. Dona Helena, aqui é do abrigo municipal. Temos um pitbull idoso e ele está registrado no seu nome. O nome dele é Thor. Isso significa alguma coisa para a senhora? Quando Camila mencionou o nome Thor, o silêncio do outro lado da linha se transformou em um som estranho. Uma mistura de respiração presa, espanto e algo quase esquecido, esperança. Mas antes de revelar o desfecho dessa ligação, é preciso voltar 13 anos no tempo, ao ano em que tudo começou. Em 2010, Helena Marins tinha acabado de perder o marido, Augusto, após 51 anos de casamento. Ele sofreu um infarto enquanto arrumava os vasos na varanda. Um final considerado sereno por quem nunca sentiu a lacuna que a morte deixa para quem fica. Helena não conhecia serenidade alguma. A casa que eles compartilharam por tantas décadas parecia grande demais, silenciosa demais, e cada canto carregava a presença que ela já não podia alcançar. As manhãs eram piores. Antes, Helena acordava com o barulho de Augusto preparando café. Depois acordava com nada, um vazio tão profundo que parecia uma segunda morte diária. A vizinha e amiga de longa data, Lucila, percebeu as cartas acumulando, as janelas sempre fechadas, os passos lentos como se o chão tivesse perdido firmeza. Você precisa de companhia, disse Lucila certa tarde. Algo para cuidar, algo que te faça levantar da cama por querer, não por obrigação. Helena resistiu. Já tinha passado dos 70. Responsabilidade? Um animal? Um filhote? Mas Lucila era persistente. E numa manhã de sábado bateu à porta com uma caixa simples de papelão. Dentro, um pitbull de 9 semanas, cor caramelo com manchas brancas, olhos escuros que pareciam compreender mais do que deveriam. Ele se chama Thor, disse Lucila. E antes que você diga não, só pegue ele no colo. Helena pegou. E o pequeno Thor, desajeitado e quente como uma bolinha viva, ergueu a cabeça e encostou o focinho exatamente sobre o coração dela. Ali, onde doía mais. Ali, onde faltava algo. Helena não teve chance. Sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso doído, mas verdadeiro. Tá bom, eu fico com ele. E foi assim que Thor entrou na vida dela. Ou talvez,
Como Helena dizia, foi assim que ele a tirou da escuridão. O filhote cresceu rápido. Em poucos meses estava forte, esperto e profundamente leal. Thor acompanhava cada passo de Helena. Se ela andava devagar, ele ajustava o ritmo. Se ela se sentava, ele deitava perto. Quando as noites eram difíceis, e muitas eram, Thor subia na cama e se enroscava próximo, como se dissesse, eu tô aqui. A vizinhança, porém, não acolheu tão facilmente a dupla. Um pitbull para uma senhora idosa? Questionavam. E se ele puxar você? E se machucar alguém? Helena ouvia as críticas, mas conhecia aquele cão. Sabia que por trás da força muscular e da fama injusta havia uma alma feita de gentilezas. Thor era seu companheiro, seu consolo, sua família. Até o dia em que desapareceu, era uma tarde comum. Helena preparava sopa na cozinha quando ouviu latidos diferentes. Não o alerta habitual, mas algo mais urgente, tenso. Ao chegar no quintal, o portão lateral estava escancarado. Thor, que sempre ficava no jardim enquanto ela cozinhava, não estava mais lá. Não havia buracos na cerca, não havia marcas de fuga. Era impossível que ele tivesse derrubado o portão sozinho. Helena sabia disso, assim como sabia que cães como Thor, especialmente jovens e fortes, eram alvos fáceis para gente cruel. O desespero veio rápido. Ela buscou por horas, depois dias. Colocou cartazes em toda a cidade, procurou em abrigos, clínicas veterinárias, ruas distantes. A cada ligação que atendia, e eram muitas, seu coração batia no ritmo da esperança. Mas eram sempre trotes, enganos, falsas pistas. A polícia anotou o caso, mas sem evidências. Nada podia ser feito. Acontece, disseram. Às vezes eles fogem, mas Helena sabia que Thor não fugiria dela, não dele, não daquele vínculo. Os meses se tornaram anos. Amigos sugeriram que ela adotasse outro cão, mas Helena nunca aceitou. Ele não é substituível, repetia. Guardou a caminha onde estava, o pote de ração, a coleira. Tudo permanecia no mesmo lugar, esperando, como se o tempo estivesse congelado naquele quintal. Lucila temia que essa espera fosse uma forma silenciosa de tortura. 13 anos, suspirava. Talvez seja hora de deixar ir. Mas Helena não deixava. Algo nela sabia. Ou talvez fosse apenas amor que não sabe morrer. E enquanto Helena tentava viver os dias com dignidade, longe de imaginar que seu passado estava prestes a ressuscitar, Thor trilhava um caminho que ninguém deveria enfrentar. Quando Camila recebera o cão no abrigo naquela noite, havia marcas demais, dentes desgastados, cicatrizes antigas, uma pata mal curada, calos de concreto nos coxins, sinais de anos duros, possivelmente violentos. Tudo aquilo contava uma história triste demais para ser dita em voz alta. E agora, com o telefone em mãos e aquela voz idosa do outro lado da linha, o conflito se intensificava. Camila sentiu a garganta apertar quando repetiu: "O nome dele é Thor." Quando Helena finalmente conseguiu responder, sua voz saiu trêmula, quase infantil, como se tivesse acabado de acordar de um sonho que durou 13 anos. Ele está vivo? Camila hesitou por um segundo. Não queria criar falsas esperanças. Não queria prometer o que não sabia se poderia entregar. Ele está aqui, respondeu com cuidado. Mas não é o filhote que a senhora perdeu. Ele é um cão idoso agora. Passou por muita coisa. Do outro lado da linha, silêncio. Um silêncio que não era vazio. Era carregado de lembranças, de dor, de amor. Eu preciso vê-lo. A voz de Helena se partiu. Por favor, não deixe ninguém adotá-lo. Eu estou indo. Ele é meu menino. Sempre foi. Camila sentiu o peso daquelas palavras. E ao desligar, olhou novamente para o cão na ala médica, deitado sobre uma manta dobrada. Thor levantou os olhos cansados. Não havia brilho jovem neles, mas havia profundidade, como quem tenta entender se desta vez está seguro. Ela se perguntou: será que ele ainda reconhece alguma coisa? Um cheiro? Um gesto? Um som? Ou será que 13 anos tinham apagado tudo? 40 minutos depois, um carro prata parou no estacionamento. Camila observou pela janela enquanto uma mulher idosa saía do veículo com movimentos lentos,
mas decididos. Helena apoiou a mão na porta para ganhar equilíbrio, mas havia urgência em cada passo, como se seus ossos soubessem que estavam prestes a alcançar algo que julgavam perdido para sempre. Quando Camila se aproximou, Helena segurou seu braço. "Onde ele está?" perguntou com uma firmeza que desafiava seus anos. "Preciso ver meu Thor." Antes de levá-la até ele, Camila respirou fundo. Era a hora de dizer o que precisava ser dito. "Dona Helena, é importante se preparar. Ele está muito diferente. Tem cicatrizes, muitas, e não sabemos como foram esses anos. Ele pode estar assustado, pode não reagir como a senhora espera." As palavras pairaram no ar como uma nuvem pesada. Helena fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia neles uma determinação inabalável. "Eu não me importo com cicatrizes ou com o tempo. Ele é meu menino e eu sou dele. Só isso importa." Camila assentiu e empurrou devagar a porta da ala médica, abrindo passagem para Helena. Helena cruzou o limiar com um fôlego profundo, como quem pisa dentro de uma lembrança há muito adormecida. Durante 13 anos, imaginara esse momento, mas nenhuma fantasia chegava perto da realidade. Thor estava ali, tão perto, tão real, tão marcado pelo tempo. O Pitbull levantou a cabeça lentamente. Seu olhar, cansado e profundo, percorreu a figura da mulher à porta. Ele não se ergueu de imediato. Observava, avaliava, assim como alguém que aprendeu que confiar pode custar caro. Helena não avançou, não chamou, não estendeu a mão. Primeiro, deixou que ele a visse, que respirasse sua presença, que sentisse aquilo que nunca desaparecera, reconhecimento. E então, com a delicadeza de quem revive um ritual muito antigo, ela abriu os braços. O gesto que tantas vezes fizera quando ele era apenas um filhote, e disse com a voz embargada: "Thor, vem, meu amor, vem pra mamãe." O som daquele chamado atravessou o ar como algo vivo, como a última peça de um quebra-cabeça que finalmente encontra seu lugar. O corpo de Thor ficou imóvel por um segundo, depois 2, depois 3. Seus olhos se estreitaram levemente, como se escavassem memórias soterradas sob anos de dor, de abandono, de sobrevivência. Era possível ver o momento exato em que algo dentro dele, algo que o mundo não conseguiu quebrar, se acendeu. Ele se levantou devagar, apoiando o peso com cuidado, protegendo a pata machucada. Um passo hesitante, depois outro e outro. O silêncio na sala era absoluto. Camila segurava a respiração sem perceber. E então Thor, com a mesma determinação que tinha quando protegia Helena nas noites mais difíceis de sua viuvez, atravessou a distância entre eles. Quando finalmente chegou diante dela, não saltou, não fez festa, não latiu. Em vez disso, encostou a cabeça no peito dela, exatamente no mesmo ponto em que colocara o focinho 13 anos antes, quando era apenas um filhote tentando consolar um coração partido. Helena deslizou as mãos pelo pescoço e pelas costas dele, sentindo cada cicatriz, cada marca daquela vida roubada. E conforme seus dedos identificavam os traços da dor que ele vivera, os olhos dela se encheram de lágrimas. "Eu procurei você todos os dias", sussurrou entre soluços. "Nunca desisti, nunca. Você voltou para mim, meu menino. Voltou." Thor soltou um suspiro profundo, o tipo de suspiro que parece esvaziar anos inteiros. Seu corpo relaxou contra o dela, como se finalmente tivesse encontrado o único lugar no mundo onde a dor podia descansar. Camila virou o rosto discretamente, enxugando as lágrimas. Em mais de uma década trabalhando com resgates, nunca vira um reencontro tão carregado de significado. Era mais do que reconhecimento, era mais do que memória. Era amor retornando ao seu ponto de origem. Aos poucos, Helena se ajoelhou ao lado do cão, um movimento difícil para seus joelhos envelhecidos, mas necessário. Ela apoiou o rosto na cabeça dele, deixando as próprias lágrimas escorrerem pelo pelo grisalho. "Você é forte, meu Thor, tão forte", murmurou. "Eu queria ter te protegido. Sinto tanto." Thor levantou o focinho
e tocou suavemente o queixo dela, como se a consolasse, como se dissesse que não havia culpa a ser carregada. Apenas o momento presente importava. A equipe do abrigo não interveio. Aquele era um instante sagrado, o tipo que não se explica, apenas se testemunha. Finalmente, depois de longos minutos abraçados, Helena ergueu o rosto e acariciou o focinho dele com cuidado. "Vamos para casa, meu amor. A sua casa, a que sempre foi sua, a que sempre te esperou." Thor abanou o rabo pela primeira vez desde que chegara ao abrigo. E naquele simples movimento, naquela suave batida de cauda contra o chão frio, estava toda a resposta que ela precisava ouvir. Helena sorriu, respirando como quem recebe de volta um pedaço da própria alma. A casa de Helena parecia respirar de novo quando Thor cruzou o portão depois de 13 anos. O quintal já não era o mesmo, as plantas cresceram sem direção, o gramado tinha manchas secas e a antiga magnólia estendia sombras mais longas. Mas para Thor, nada daquilo importava. Ele caminhou devagar, farejando o ar como quem reencontra capítulos de um livro que acreditava perdido. Ao chegar perto da porta dos fundos, parou, sentou-se, olhou para Helena esperando, como se perguntasse: "Eu posso entrar? Ainda é meu lugar?" Helena sorriu, com lágrimas secas marcando sua pele. "Claro que pode, meu menino. Você sempre teve a chave." Thor deu o primeiro passo para dentro da casa e, ao ver a velha caminha perto da lareira, a mesma que ela nunca ousou afastar, aproximou-se, girou 2 vezes e se deitou com um suspiro profundo, tão profundo que parecia liberar os anos de sofrimento que carregara no corpo. Naquela noite, ele dormiu sem levantar para verificar se ela ainda estava ali. Helena, sentada na poltrona ao lado, observou o peito dele subir e descer com tranquilidade, uma paz rara para quem passou a vida inteira lutando para sobreviver. "Você voltou", sussurrou, tocando de leve a cabeça dele. "E eu prometo que agora ninguém mais te tira daqui." Nos dias que seguiram, Thor reaprendeu o silêncio da casa, o cheiro da cozinha, a rotina suave de Helena. E Helena reaprendeu a alegria, aquela que não se esquece, apenas adormece. Ele não era mais o filhote que chegou para curar sua solidão, mas ainda era o mesmo coração, fiel, terno, inteiro, e juntos reconstruíram o que o tempo tentou destruir, porque algumas histórias não terminam quando alguém parte, elas apenas aguardam o momento de recomeçar. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um cão silencioso parado ao lado do berço todas as noites, seu corpo rígido, o olhar fixo na escuridão da janela, enquanto algo do lado de fora parece chamar sua atenção de forma assustadora. O que exatamente ele estava vendo? Por que reagia sempre no mesmo horário? E qual perigo invisível ameaçava aquela criança indefesa? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!